E te fazer uma pergunta, nesses eventos, é quantas pessoas, assim, mais ou menos? E todas leem, todas leem, como que funciona essa parte assim? Então, tem sarau que dá umas 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, mas tem o público que vai só para assistir também. Ah, Então, tem geralmente até 40, 50 pessoas no sarau que eu vou, que eu faço, que também o espaço não é muito grande, mas dá assessoria para gente também. Então, sempre tem um público bacana assistindo. Ô Pedro, e a participação do público no sarau, eles acabam interferindo, exerce assim uma influência, ou exerceu alguma influência nesse tempo, né, que vocês se reúnem para realizar o sarau, em relação à questão do formato do sarau, ideias, como que é isso? Isso interfere, interferiu? Você pode contar um pouco pra gente? Sempre surgem novas ideias, novas interferências positivas, né? As pessoas sempre trazem coisas novas para gente. E cada sarau é um sarau diferente, não tem como mensurar exatamente o que cada sarau vai ser, porque cada sarau é uma emoção diferente. Então, cada sarau tem uma emoção diferente, um sentimento diferente, uma pegada diferente por causa da liberdade também. Tem sarau que chega no final, tem gente chorando, porque declamou uma poesia de amor que às vezes não sabia que poderia recitar, e aí recita e sente. Eu grito meu poema no sarau, então tem gente que se emociona com aquela poesia gritada, né? Cada sarau não tem como explicar. Pedro, como é que funciona assim? Porque pelo que eu entendi, cada encontro, né, cada realização do sarau é realizado em locais diferentes, em períodos diferentes. Como que é feita a escolha do local, a seleção das pessoas para participar? É feita uma divulgação antes? Vocês voltam de novo naquele mesmo local para realizar, né, um outro sarau no momento futuro? Como que funciona? Então, os saraus especificamente são feitos em vários lugares, não tem um lugar definido. E são vários nomes, vários organizadores, várias pessoas que fazem sarau, parcerias. Eu participo de saraus em várias cidades aqui na região. Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, no Rio. Então, são vários movimentos diferentes. O meu sarau especificamente, e assim os outros também, têm os seus espaços localizados. Geralmente, sempre é feito em um mesmo lugar. Como o meu é feito na Casa de Cultura, em Luiz Alberto Torres. Todo mês é feito lá. Até que, em algum momento, isso mude. Por enquanto, a casa está sendo cedida até dezembro. E até dezembro tem sarau para ser feito lá. Se mudar, a gente vai procurar outro espaço. Mas até então, a gente tem a intenção de manter por lá. E tem sarau que é feito em shopping, tem sarau que é feito em museu. Eu participo de um sarau que é no Museu do MAC, em Niterói, daquele que tem formato de escovoador. E são saraus assim, que acontecem espalhados, a gente se reúne. Organizadores de saraus fazem parcerias. é, como que o Sarau Universo Livres pode servir como uma plataforma de inclusão e diversidade? Bom, a partir do momento que eu nomeio ele como universos livres, e entendo que cada mente é um universo, e cada universo é livre para se expressar da melhor maneira possível, eu acredito que esse é o momento de trazer diversidade, porque ali tem cristãos, tem pessoas de outras religiões, tem pessoas de outros credos, outras definições. Cada um é o que é ali, o seu próprio universo. Eu não vou tentar nomear ninguém ali. Cada um vai ser um universo apenas. Ô Pedro, e para a realização do sarau, você enfrenta assim muitos desafios, se depara com muitos obstáculos e você poderia até, não sei, lógico, se houve algum obstáculo, poderia até exemplificar para a gente o que que você fez para superar esse obstáculo? Não, especificamente não. Assim, eu consegui a parceria com a casa e consegui fazer. Então, o desafio maior foi encontrar um espaço. Encontrei o espaço, por enquanto tenho ele, até que a política local mude, eu ainda consigo fazer o sarau lá.
Se houver um desafio político, né, com relação a mudança nas eleições, é possível que eu tenha que sair de lá para fazer em outro local. Mas aí são desafios que a gente encontra ao longo do caminho, que pode encontrar. Como que você acredita que o sarau oferece ao público que os outros eventos culturais não oferecem? Bom, diferencial, então. O diferencial do meu sarau seria a liberdade de cada um ser o que quiser ali na hora. Um poeta, um declamador, alguém que só veio para assistir e resolveu arriscar. O diferencial seria isso. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem a sua maneira de se expressar, e ninguém vai se expressar de forma melhor ou pior. Cada um ali tem a sua vivência a ser expressada da forma que merece. Ô Pedro, e tem uma prévia assim do que vai ser apresentado, tipo um roteiro, quem que vai, como que eu posso dizer, uma escalação de quem vai entrar depois de quem? Existe isso, essa organização ou não? Existe, mas pode mudar. A gente sempre faz uma lista uns 15 dias antes com quem vai se apresentar, e de acordo com a lista, eu vou selecionando. Ó, vai entrar poesia primeiro, música depois, dança depois. Não tem muito um caminho, mas é mais ou menos isso. A gente Certo? sempre pensa na lista que foi criada para pensar em quem vai se apresentar e como vai ser apresentado. E tem alguma apresentação assim no Sarau assim que marcou, que você conseguiria exemplificar pra gente? Enfim, alguma apresentação assim que foi impactante de alguma forma? Ou algumas, no caso eu falei umas, não sei se tem várias, se você puder citar pra gente. Como eu falei, já teve gente se apresentando e chorando no palco. Não por emoção, sim, mas para expressar um sentimento, para expressar o que sentia pela parceira, e a pessoa chorou se apresentando. Os meus próprios saraus, eu já me joguei no chão me apresentando, para apresentar um poema, já gritei uma poesia, sempre tem uma poesia que eu grito ela mais. Então, o que torna marcante são esses momentos, que ninguém é limitado nesse momento ali. Cada um é chamado a expressar aquilo que está ali, sentindo. Então, é dada essa liberdade no meu sarau, e em outras pessoas também. E aí ela tem o tempo que ela quiser para ela recitar o poema, para ela fazer a apresentação Hum. dela, é dela aquele espaço, aquele tempo, digamos assim. Né, nem tanto, porque assim, a gente tem um tempo definido, então a gente tem que estipular, tipo, 5 minutos para cada um, 2 horas de sarau, 5 minutos para cada um, e como lá no meu sarau tem a visitação, a gente divide o sarau em duas rodadas. Então, entre a primeira e a segunda rodada, vai ter uma visitação à casa, porque a casa é histórica, tem uma oficina de arte em barro que uma outra pessoa dá lá, tem um lanche que a gente faz. Então, é bem definido que seja não muito tempo para cada um, também não seja pouco, para que a gente possa cumprir esse horário e dar qualidade a todo mundo. Ô Pedro, eu até vi um vídeo seu no Instagram da apresentação de um sarau que uma pessoa estava apresentando, estava recitando um poema, né? E aí ela terminou de recitar o poema e ela falou: Pedro, dá mais um tempinho aí para mim. Acho que ele foi recitar um outro poema, um trechinho que ele foi acrescentar, uma coisa assim, sabe? Eu achei bem interessante que ele queria acrescentar, só uma observação aí. Não é, porque tem sempre alguém, assim, meus colegas, assim, que são parceiros junto comigo, eles sempre querem dizer algo, porque a gente sempre gosta do que faz. Então, quando a gente gosta do que faz, a gente lembra de alguma coisa que quer falar, a gente quer falar um poema que lembrou, a gente quer contar uma história. Então, a gente que gosta de usar a palavra, a gente gosta de falar sempre, a todo momento. Então, se a gente não, não dominar um pouco, o sarau vai e não termina nunca. Eu vou aproveitar, já a gente falou de sarau, vou falar dos seus livros. O que te motivou a escrever os seus livros? A ideia de que em algum momento eu ia lançar um livro, porque como eu não achava que poderia lançar um livro antes de participar de eventos, é, o primeiro livro até surgiu depois, mas eu comecei a pensar em lançar um livro
mais ou menos antes da pandemia, pouco tempo antes da pandemia. E eu não tinha muita coisa escrita. Então, eu não achava que eu poderia lançar um livro antes da pandemia, mas estava pensando em arriscar pouco tempo antes da pandemia, só que a pandemia veio e trancou todo mundo dentro de casa. Aí trancou e eu achei, pô, agora tudo que eu achava que eu estava começando a conquistar acabou. Veio, caiu por terra. Caiu por terra. Aí veio a pandemia, trancou todo mundo. Comecei a participar de live, a gente não sabia meio como fazer para poder divulgar o nosso trabalho. A gente começou a fazer live no Instagram, de sarau, sarau virtual. Aí, durante essas lives, eu comecei a escrever mais poesia, comecei a escrever mais versos. E do que eu escrevia por mês, 3 textos por mês, passei a escrever por dia, 3, 4, 5 textos. Então, isso me levou a reunir os textos que eu poderia lançar em um livro futuro. E o livro veio ainda durante a pandemia, em 2021, o primeiro livro, Universo. E eu achei que eu não ia vender. Eu achei que, por conta das dificuldades, de a gente não poder sair com frequência, ter limitações, não ia vender. E acabou vendendo. Eu pedi até um formato mais artesanal na época, de fanzine, 50 exemplares, e os 50 venderam em menos de um mês. Opa, então vou continuar. E isso tem me motivado a continuar fazendo meus livros, porque a minha escrita, nos meus poemas, falo sobre superação, falo sobre sonhos, falo sobre amores, enfim, eu falo sobre diversos temas que acabam sendo parte do meu universo. Legal. E como que foi esse projeto assim para poder, digamos assim, escrever esse primeiro livro? Demorou um tempo? Como que foi o processo assim criativo? Pelo que eu entendi, esse primeiro livro que você escreveu é um livro sobre poemas, né? Você até exemplificou. Como que foi para poder montar tudo isso, esse projeto? Assim, quanto tempo levou? Como que foi o processo de criação? Bom, tudo começou, eu acho que os textos meus são de 2020 para cá. Então levou mais ou menos um ano escrevendo poemas para colocar no livro. Então todos os livros, os poemas do livro foram escritos durante a pandemia. E aí, para virar o livro, de fato, ainda passou pelo formato de fanzine. Eu ainda tive que elaborar os textos, eu que fiz a correção, a edição. Demorou um pouco, mas quando saiu pela primeira vez, saiu bacana, né? Foi um bom resultado, eu gostei do resultado. E só o que demorou mais foi a questão de pedir registro, ISBN, essas coisas. E depois que ficou pronto, foi até mais fácil para lançar os outros. Pedro, como que você, não sei se você passou ou quando você escreveu, mas como que você lida com os bloqueios criativos? Se você já passou, como você superou isso? Eu escrevi até um poema hoje sobre isso, sobre o bloqueio criativo. Não tenho nem como ler, porque eu não deixei aqui à mão. Mas eu acho que a minha questão agora, eu todo dia escrevo um poema, então eu não sei se eu tenho exatamente o bloqueio criativo. Mas assim, de vez em quando os poemas não saem da forma que eu espero. Mas sempre sai alguma coisa nova, sempre escrevo alguma coisa nova. Não tem um dia em que a inspiração não vem. É claro, eu preciso ter mais, preciso ler mais para ter mais inspiração. Mas a inspiração sempre vem de alguma coisa, por ser talvez poema e crônica. Se fosse conto eu já não tenho muita habilidade. Mas tem certos tipos de textos que eu não sei escrever e talvez se eu soubesse teria esse bloqueio. Entendi. Ô Pedro, e como é que funciona assim um poema? Em um dado momento você está fazendo alguma coisa, dá um start assim, poxa, legal essa ideia, vou escrever. Ou não, você separa um tempo assim do dia, você senta e fala, não, vou começar a escrever. Como que funciona isso? Geralmente a inspiração vem quando eu menos espero. Ah, Eu é? já acordei de um sonho e fui escrever o poema sobre o sonho. Assim, acordei e já fui escrevendo. Já acordei, fui olhar alguma coisa lá fora, vi o sol nascendo. Escrevi um poema sobre o sol nascendo.
Não tem uma hora definida para começar, não tem uma hora que eu pare para escrever. Até porque meus textos não são muito com talvez uma métrica, então isso me facilita por escrever mais por inspiração e não por métrica. Mas tem alguns temas assim recorrentes que você segue ou não? Os poemas pode ser sobre qualquer coisa, assim. Como que funciona? Qualquer coisa que venha à mente eu escrevo. E como que você sente ao ver seus livros sendo lidos e comentados? Você já teve algum feedback dos seus leitores? Sempre tenho feedbacks. Tem algumas pessoas que pedem para eu ler tal poema no sarau. Ah, lê tal poema que eu li no seu livro e gostei, que não sei o quê. Ah, aquele poema serviu para mim. É, Tem recebido feedbacks bem positivos. As pessoas Que até le- falam dos poemas que eu posto na internet, nas redes, que eu sempre posto para ver se as pessoas vão. O que que elas vão sentir?